Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, aí agradecer a participação do Ricardo. Bem-vindos todos vocês ao GPM. Para quem ainda não conhece o GPM, pessoal, o GPM é um grupo formado por profissionais de saúde. Começou lá só com médicos e aí ele se estendeu para outros profissionais de saúde. E a gente fala do que no GPM, né? A gente fala sobre finanças, gestão, tecnologia e inovação, tá? Esse foi o foco do grupo. A gente já teve vários convidados aí, já fiz eventos com a Ariane, com o Rafa, com o Léo. E se ainda você está aqui e não participa do nosso grupo de WhatsApp, eu deixei o QR Code aqui, é só vocês apontarem o celular, clicar, que você já vai cair no nosso grupo de WhatsApp. Hoje o nosso papo é sobre VBHC, né? Value Based Healthcare. A gente traduziu aqui por saúde baseada em valor, tá? E a gente vai começar falando para todo mundo que estiver aqui nessa, eu vou chamar aí de Masterclass, nesse bate-papo. Fiquem à vontade para vocês digitarem suas perguntas no chat e conforme for passando aqui, eu passo eventualmente para o Ricardo. Para essa conversa aqui, a gente está com o nosso convidado especial, que é o Ricardo Valente, que está com fundo de tela aí do Rio de Janeiro. Ele é oftalmologista, especialista em VBHC pela Harvard Business School, fez MBA pela Kellogg e ele é o fundador e idealizador do canal Fala Doutores. No final, eu queria que você fizesse um convite aí para o pessoal que quiser entrar no Fala Doutores, como a gente faz para assistir os bate-papos lá. Eu já assisti alguns e é muito bacana. Junto comigo está o restante do board do GPM, eu, o Dr. Gustavo Arliani, que eu vou chamar de Guto várias vezes, que eu vou chamar de Arli também, o Leonardo Ramos, que eu vou chamar de Léo. Ambos são ortopedistas, são feras aí em ortopedia. Um também fez o curso com Porter de VBHC na Harvard, o Arliani, ele vai trazer bastante conhecimento para a gente. E o Léo, ele é docente da disciplina de Medicina do Esporte na Unifesp. Além deles, para aqui ainda melhorar o ambiente, o Cauê, que é meu parceiro aí do Saúde pelo Mundo, fundador do HackMed, um cara excepcional. E quando eu chamei o Cauê para participar com a gente, ele falou, cara, mas eu não sei muito de VBHC. Eu falei, cara, ideal ainda, porque eu também não sei tanto, né? A gente está sempre estudando, e eu falei, você vai ser o cara que vai fazer diferença. O Cauê ele é assim, não é tão recém-formado, né, Cauê? Mas já é um empreendedor de sucesso, né, no HackMed, tem um grupo super legal que depois ele pode falar um pouco aqui para a gente também. Então, bem-vindos ao GPM. Ricardo, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Que isso, eu que agradeço, é uma honra aí participar. Sou celebridade, pô. Estou aí à disposição de vocês. Cauêzão, ele está me devendo, eu estou devendo para ele aí. A gente precisa fazer um episódio aí no canal. Já tem um tempo aí que a gente está para se falar e não fecha isso daí. Vai ser um prazer, que isso. A máquina. Arli, vou pedir para você começar, cara, fazendo a primeira pergunta, para a gente começar o papo. Você fez o curso do Porter também e trazer isso aí para a mesa. Legal, Fabigol. Primeiro, né, agradecer ao Ricardo pela participação. Acho que eu fiz um contato com o Ricardo aí pelo Instagram. Eu ouço bastante aí o Fala Doutores, que é o podcast dele, que é super interessante. E aí ele fez um episódio, acho que foi com o Vander, se eu não me engano, que ele comentou que tinha feito o curso do Value Based Healthcare lá na Harvard Business School, né, esse ano. Foi um curso que eu fiz em 2020, antes da pandemia, que era um curso super legal, que traz um pouco, né, para a mesa esse tema tão importante que a gente vai discutir aqui hoje. Então, acho que seria legal, né, Ricardo, primeiro, antes de a gente começar o bate-papo sobre Value Based Healthcare, propriamente dito, você pudesse falar um pouquinho do curso, né? As pessoas me perguntam muito, né, como que eles fazem para se inscrever, que época do ano te acontece, como que ele funciona, ou seja, falar um pouquinho de como funciona o curso do Michael Porter e do Bob Kaplan lá em Harvard sobre Value Based Healthcare, e aí depois a gente inicia um bate-papo mais específico sobre o assunto, né? Não, maravilha, beleza. O curso é um curso presencial, que os dois últimos anos foram virtuais, em decorrência da pandemia. Eu tive essa infelicidade aí de fazer ele virtual, então 2022, 2021 foi virtual, e antes disso
sempre presencial, né? Então, é um curso pro bono, gratuito, 0800 mesmo, um curso de uma semana, na verdade, de 5 dias, né? Começa na segunda-feira e termina na sexta-feira. As inscrições, elas infelizmente terminaram no final do mês passado, elas vão até outubro, são 60 a 80 pessoas, né, por ano, né, que são selecionadas, normalmente umas 600 a 800 inscrições que acontecem pelo mundo, profissionais de saúde diversos. Quantos brasileiros tinha esse ano lá, Ricardão? Dos 80? Esse ano tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Mais ou menos Era o que a tinha. média. No ano que eu fiz, acho que foram 6 brasileiros, né? O que mostra, quase 10% ali da turma toda eram brasileiros que estavam participando, né? O que mostra o interesse de médicos do nosso país, de outros profissionais. Não, eu acho muito relevante. Eu acho que tem bastante gente procurando, né? Um assunto que vem crescendo, mas existe uma limitação muito grande, né? Que é até o que a Márcia Macdice fala muito, né? Eles fizeram lá aquela Academia do Valor, né? Em que a gente tem 15% da população brasileira com algum nível de inglês e 5% com fluência, né? Então, assim, é um curso todo ministrado em inglês. Vou te falar que eu não sou domínio total de inglês, eu tenho dificuldade. Eu fiz MBA dos Estados Unidos, mas putz, eu apanho pra caramba. Então, dá para fazer? Dá, mas eu acho que você perde bastante do conteúdo e até dos debates, né? É aquele modelo de Harvard, né? Um modelo de case. Então, são 2 cases por dia, são 10 cases na semana, que eles distribuem previamente. O curso é na segunda semana de janeiro, ou terceira semana de janeiro, muda um pouquinho. O pessoal já deve estar recebendo material para o curso de janeiro, né? Então, no início de dezembro, eles distribuem esse material todo. E a ideia é que você chegue lá completamente estudado e dominando o assunto. O objetivo lá não é você aprender sobre os cases. Na verdade, aprender acho que não é a palavra, né? E sim conhecer os cases no momento, né? Eu acho que é um modelo brasileiro que a gente tem de fazer isso, infelizmente, muitas vezes, em chegar em um debate ou chegar em uma aula despreparado, né? Do zero, para você começar a entender tudo. E eles têm lá uma ideia completamente diferente, que você chega para trazer conhecimento, você chega para acrescentar, né? E aí eu acho que o inglês acaba atrapalhando bastante de quem não tem o domínio, né? Você sabe, Ricardo, é interessante o que você está falando, porque eu fiz MBA na Universidade de Miami e era isso mesmo, cara. Lá, assim, você chegava na aula, você fala, pô, cheguei na aula para aprender, e aí você tem que já ter lido um material extenso, você tem que, inclusive, criticar o material, discutir, que é uma maneira chamada aí de aprendizado ativo, né? É a maneira que mais se aprende, né? Algumas escolas já de medicina estão tentando fazer isso. Eu vi que tem um amigo meu que se formou comigo aqui, o Gustavo Kurashi, e não sei se ele está aí ainda, mas a gente teve o método lá nosso, era o PBL, que ele também envolve discutir casos, né? Mas, cara, agora trazer um pouco aqui eu vou já começar com a provocação maior aqui, né? Aí vamos entrar no tema mesmo, né? O tema de VBHC, né? Ele tem sido muito discutido no Brasil e no mundo, né? Isso desde 2007, quando o Porter lá trouxe pela primeira vez a descrição do que era valor em saúde, enfim, e do lançamento do livro, né? Repensando a Saúde, tá? Eu estava pensando aqui que esse tema ele é praticamente uma urgência hoje, por quê? Porque a gente chegou a 8 bilhões de pessoas no mundo e a saúde é um tema que a gente acredita, né, não ser um segmento sustentável, né? Parece que a gente não vai conseguir pagar pela saúde com a inflação médica do jeito que ela está, enfim. Mas para voltar um pouco na base, qual seria o conceito, né, e a definição de medicina baseada em valor? Aqui, fazendo um crédito, eu roubei a pergunta do Arliane, tá? Mas tudo bem, tá valendo. Não, dentro dessa tua fala, deixa eu só pegar um ponto que eu preciso, você como médico, que você mude essa tua fala, que é a desgraça da inflação médica. Isso não existe.
É inflação da saúde. Da saúde. Culpa não é do médico, cara. Você sabe que eu já levei várias broncas, viu, Ricardo? Porra, não, mas é porque isso você não pode falar, cara. Eu já levei tanta bronca de economista, porque assim, e eles não gostam que compare inflação médica com IPCA, né? Porque e eu já levei muita bronca, cara, já palestra assim falando inflação médica, o cara não, variação do custo médico hospitalar, que é o termo correto. Variação do custo médico hospitalar. Não, porque é verdade, eu acho que cai muito isso na conta do médico, e não, eu sou zero corporativista de me eximir de culpa. Eu acho que a classe médica tem uma grande culpa dentro dessa parcela de custo aí que a gente está vivendo e de crise. Mas o termo, ele infelizmente foi cunhado por pessoas que têm interesse em culpar uma parcela específica, tá? Então, é quase que disclaimer isso. Não, você tem toda a razão. Eu prometo que não repetirei inflação médica. Eu vou falar inflação da saúde. Mas não, você não vai fugir ainda, viu, Ricardo? Não, fugir não. Vamos lá. Definição de medicina baseada em valor. A medicina baseada em valor, tá? Assim, eu acho que não tem como entender medicina baseada em valor sem antes entender o nosso modelo de fee for service, tá? De pagamento por taxa, né? Então, hoje a gente vive um modelo de saúde em que quanto mais você faz, quanto mais você realiza, mais você recebe por aquilo ali. Independente se aquilo está sendo um bom serviço, se aquilo está sendo um serviço repetitivo, se aquilo está sendo um erro na execução. Então, eu hoje faço uma cirurgia de catarata, oftalmologista que sou, tenho um bom resultado e recebo por aquilo, maravilha. No momento em que eu faço uma cirurgia e eu tenho uma complicação cirúrgica, e eu tenho um mergulho de um núcleo, né, da catarata cai dentro do olho, e aí eu tenho que fazer um segundo procedimento, muitas vezes por algum equívoco que aconteceu dentro do procedimento cirúrgico, então vamos colocar com a culpa minha, eu vou fazer um segundo procedimento cirúrgico e eu vou receber por aquilo de novo. Então eu sou premiado por fazer algo 2 vezes. Então isso é um modelo do fee for service, que cada vez que a gente faz, cada vez que a gente executa, mais a gente recebe. Tá? E é um modelo que, no meu ponto de vista, em muitas partes, em muitos momentos da saúde, vem trazendo esse aumento da inflação e esse aumento do custo. E a gente traz isso para os exames complementares, a gente traz isso para as consultas desnecessárias, para a repetição de procedimento e tudo mais. Baseado nisso, o Porter, isso aí foi pensamento muito para a construção do Obamacare, né? Então, a construção de saúde, o modelo norte-americano estava numa crise muito grande, continua ainda sendo fee for service como dominante nos Estados Unidos, e aí ele pensou, né, junto com a Elizabeth, que teve ela fala, né, Ali, de um problema de saúde que ela teve, né, com filho ou com sobrinho, agora não me lembro agora exatamente, em que ela viu que as coisas não estavam andando muito bem, precisava pensar de uma outra forma. Então, veio de Harvard Business School, da Harvard Business School, né? Então, uma escola de negócios, né? Pensando como construir algo novo. E qual é a base e a essência do valor em saúde para mim? É você perguntar para o seu paciente o que é importante para ele. Então, você colocar hoje, que a gente fala muito, o paciente no centro do cuidado, ele ser a referência de tudo aquilo. Você medir aquele desfecho, você medir aquele resultado e, baseado nesse resultado, você ter um comparativo, um benchmark, e, com isso, remunerar as melhores práticas. Então, a essência muito do valor, para mim, é isso. Então, no case, né, é você descobrir o que é importante para o paciente, mensurar dentro de toda a estrutura e conseguir valorizar melhor as melhores práticas, os melhores profissionais de toda a cadeia de saúde, e aí tem alguns pilares e algumas ideias que o Porter trouxe para chegar nesse porém. Tá? Acho que vale muito da gente colocar, então, que é um modelo construído por uma melhora de sistema de saúde norte-americano, e que tem muita crítica em relação a isso. Não vale a pena a gente trazer o modelo norte-americano, o modelo inglês para o Brasil, a gente precisa constituir o nosso modelo. Concordo totalmente, acho que é por aí, mas eu acho que a gente consegue pegar melhores práticas e melhores ideias, e eu sempre fui completamente aficionado por qualidade e por buscar o melhor atendimento dentro das minhas práticas, mesmo que aquilo
trouxesse uma remuneração hoje ainda pior para mim, que é o que eu vivo na clínica. Ricardo, então, Fugi mais muito ou menos... da resposta? Não, foi muito bom aqui. Tem que colocar, então, o paciente no centro para descobrir o que seriam esses desfechos desejáveis que ficariam ali em cima da equação, no numerador, e no denominador a gente colocaria os custos, para comparar esses valores, comparar um determinado procedimento, determinado desfecho, né? O valor daquele desfecho com outras pessoas que estão realizando a mesma coisa. É por aí, mais ou menos? Porque você falou um pouco do benchmarking, né? Então, quer dizer que para eu criar esse ecossistema, eu vou ter que ter várias pessoas trabalhando desse jeito, né? Isso é uma dúvida, assim, porque senão vai ficar Sim, difícil comparar e competir, não é? sim, mas aí a gente começa a entrar em pontos negativos reais hoje do porquê o VBHC ainda não está instituído dentro das organizações. Tá? E aí volto, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Não tem valor se você não acredita no valor. Isso assim, o VBHC ele precisa ser aculturado. A gente precisa apresentar isso, como vocês estão fazendo, acho isso aqui magnífico, a gente tem que fazer mais, e mostrar para as pessoas que vale a pena trabalhar com um valor superior, tanto em relação a receber mais pacientes, tanto em relação a receber uma melhor remuneração. E o mais importante de tudo, em relação a entregar um melhor resultado para o paciente, que isso é a essência da medicina que foi perdida. Por quê? Eu até aqui me equivoquei e me coloco aqui, me peço até perdão, por quê? Eu estou falando antes de remuneração e de satisfação pessoal. Esquece tudo isso. Na verdade, o foco precisa ser o melhor resultado para o paciente. E é isso que o VBHC consegue dar. Então, eu acho que a gente precisa resgatar assim, de uma forma urgente, e por isso que eu sou tão entusiasmado no assunto, porque com isso eu consigo que as melhores práticas sejam reconhecidas, mesmo sem benchmark. Tá? Hoje, o Porter tem dado declarações agora mais recentes, porque ele apanha então, o livro é de 16, eles começam esses trabalhos em 2003, 2004, 16 não, 2006, né? 2003, 2004, então a gente está falando aí de quase 20 anos que os caras estão nessa remada, e aí fica todo mundo, isso daí é uma balela danada que nunca vai dar em lugar nenhum. E qual é um dos grandes problemas da gente ter dificuldade da implementação? A gente vive numa sociedade capitalista que o dinheiro que manda. Então, inicialmente, para mim, hoje, no modelo que a gente tem, eu não ganho mais dinheiro. Eu perco dinheiro fazendo valor. Isso é fato. E isso é péssimo de ser falado. Mas eu perco dinheiro. Mas eu acredito piamente que a gente vai ter uma mudança e eu sou preparado para, se esse negócio andar, eu vou. Só que se o negócio não anda, eu quebro. Então, vários momentos eu tenho que levar isso para minha terapia para falar, putz, e aí? O que é o certo de fazer? Não tem certo. Só que eu acho que a gente precisa aculturar mais essa história e fazer movimentos de pessoas que acreditam mesmo que o valor é importante, que trazer melhora no atendimento, que oferecer uma saúde de qualidade é diferencial. E isso eu acho um ponto muito bacana quando a gente traz para as mídias digitais, que essas falas são falas muito fortes para o público em geral, que está fora aí da cadeia de saúde. Não estou falando de médico, estou falando para toda a cadeia relacionada, para fisioterapia, para enfermagem, para todo mundo ligado aos hospitais. Então, para mim, o ponto é cultura. Eu acho que sem a gente aculturar e explorar mais isso, a gente acaba entrando em pontos que você estava trazendo, Fabrício, pontos negativos em que existe sim no modelo, e a história do benchmarking, a história de você não ter um standard, que é isso que hoje o Porter está se defendendo, tá? É uma das grandes dificuldades do modelo não estar indo para frente. Legal. Ricardo, boa noite. Leonardo falando aqui. Fala, Léo. Eu acho legal isso que está falando, cara, mas aí eu queria saber a sua opinião. Essa mudança de mindset, ela é muito maior do que a gente imagina. Quer dizer, não é muito. a mudança essa mudança não é do prestador, ela não é do gestor, quer dizer, ela está na sociedade toda, porque hoje Total. Quem procura o serviço, ele não tem dado para tomada de decisão, quer dizer, e ele vai tomar a decisão por um serviço A, B ou C, ou por um tratamento A, B ou C, baseado em outros critérios que não o de valor, de fato, né?
que você acha disso? Eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade, como chegar, né, Cara, ô, numa Léo, visão maior, vou te né? falar, eu vou te falar um exemplo pessoal, cara. Eu sou diabético há 30 anos, tá? Então, eu usei NPH, tá? Insulina com 2 picos de ação durante grande parte da minha vida. No momento em que eu tomo NPH, eu sou um refém do meu tratamento. Então, alguém manda em mim, eu tenho que almoçar meio-dia, senão eu tenho hipoglicemia, porque o pico está feito. Eu tenho que jantar às 18 horas, porque o pico está feito. E aí, qual é o grande problema? Poxa, eu quero ter autonomia, sou cirurgião, às vezes a cirurgia atrasa, às vezes a gente tem um problema, então eu quero ter liberdade na minha vida. Mudaram o tratamento, hoje a gente tem as insulinas de longa duração, e aí eu sou o dono do meu tratamento. Eu como uma torta, eu tomo uma insulina ultra rápida. Eu como alguma coisa, eu tomo uma insulina ultra rápida. Chega num ponto em que eu fico meio perdido. E aí, muitas vezes, eu já me vi pensando, eu gostaria de ter um dono. Eu não gostaria de ter todas essas informações. Eu não gostaria de mandar tanto na minha saúde. Porque muitas vezes eu faço um monte de besteira. E aí você acaba... Então, assim, o ponto que você está trazendo é maravilhoso. E eu acho que precisa ser informado. Porque a tese do valor é uma tese de empoderamento de paciente. 100%. Será que as pessoas estão dispostas mesmo a serem donas das suas vidas? Aqui, se eu perguntar para todo mundo, 100% das pessoas vai falar que sim. E eu também. Só que eu estou te dando um exemplo em que eu não tenho interesse em ser dono da minha vida. Obviamente que isso é na primeira página. Óbvio que é, porque aí a gente entra naquela história de que tipo a ignorância é uma dádiva, e obviamente que não, tá? Porém, eu não sei se a resposta é mesmo essa. Todo paciente quer mesmo ter todas as informações, ter todos os dados e poder escolher o que é melhor para eles. Eu vou te falar que eu acredito, esse é o ponto, é o jeito que eu trabalho, é o jeito que eu informo as coisas para os meus pacientes. E por isso que eu continuo acreditando no valor. Mas eu não tenho uma segurança total de que a tua pergunta é uma resposta positiva para o valor. Ricardo, e aí uma coisa interessante que você falou, né? Nessa equação do valor, a gente tem os desfechos que interessam para o paciente ali, né, na parte de cima da equação, e embaixo a gente tem os custos, é claro, né? E aí nessa equação, teoricamente, quanto mais valor você vai ter, quanto melhor forem os desfechos para o paciente, com os menores custos, né? E aí nesses desfechos entra uma pergunta, né? Primeiro, quem que vai escolher esses desfechos, né? Como é que você determina quais são os desfechos que interessam para o paciente? Segundo, para que você tenha esses dados de desfecho, o médico ele vai precisar coletar esses dados através de questionários, avaliações e tudo mais dos pacientes, né? Isso nem sempre, a gente sabe que nem sempre é muito fácil na cultura do médico, porque leva tempo, as consultas às vezes são curtas, né? Tem uma série de questões. E aí entra também a questão do ISHAM, né? Que é aquela sociedade internacional que está tentando padronizar um pouquinho. Então, nesse conceito todo, como que você acha que, primeiro, esses desfechos devem ser definidos, qual seria o papel do ISHAM e o papel do médico na coleta desses dados aí? Né? Que você acha que seria fácil ou não? E também se seria um dos motivos, talvez, para essa dificuldade, né, da coleta dos desfechos. Gustavo, eu sei que você joga no meu time, mas essas tuas perguntas são todas cruéis para o VBHC, né? Vamos lá. Número 1, tem que ter desfecho, precisa ter standard, tá? Então, precisa ter padrão. Quais são os padrões hoje? Os padrões são os padrões preconizados pelas sociedades, tá? Então, eu acho que a gente deve iniciar antes de qualquer coisa, feito é melhor que perfeito. A gente fica com essa balela e com essa porcaria de que eu preciso ter um melhor desfecho, que eu preciso ter o desfecho perfeito, que eu preciso ter a resposta tal. Qualquer resposta que você tiver dentro da tua especialidade vai ser válida. E tem valor para toda a cadeia de saúde. Tanto para as fontes pagadoras, tanto para os pacientes, tanto para toda a classe. O ponto é,
existe uma grande possibilidade de você descobrir que você é ruim. E aí é brabo, meu amigo, porque você consegue ter uma informação que é maravilhosa, no meu ponto de vista. A técnica cirúrgica que a gente está utilizando não é a melhor. E aí? O que você faz? Aquilo é que paga as tuas contas. Você tem que ter um trabalho de humildade gigantesca. Obviamente que ninguém, em sã consciência, vai criar um modelo em que os seus resultados sejam negativos. Então, vai ser infelizmente, aquela porcaria de que a gente publica no Brasil, resultado positivo. Ninguém consegue entender, que é outra coisa que eu fico revoltado, que um trabalho que tem um resultado que não foi o buscado, ele não é válido. Por que ele não é válido? Ele simplesmente comprovou que a tua tese era ruim. E parabéns, pô. Mas não, tá? Então, assim, precisa ter os standards. E aonde eu quero chegar? Quanto antes você começa a fazer os seus podem vir a ser um padrão. O seu pode vir a ser o standard. E aí entra a guerra dos desfechos de que nós temos aí, sei lá quantos ortopedistas aqui em sala, e por que vai ser o seu? Tá? Aí entra na guerra. Meio que porque sim. Porque aquilo está sendo apresentado e cada vez está ganhando mais notoriedade. E aí entra a tua outra pergunta do ITION, tá? Que é o consórcio criado pelo Porter, que aí entra uma mutretagem do caramba, e a gente tem que ser completamente transparente, é meu jeito de falar as coisas. O cara é uma águia, pô. O cara, na verdade, criou um modelo, o modelo não saiu, por que não estava saindo? Aí ele cria um consórcio, aí o consórcio todo mundo paga para ele, para usar os dados dele, e aí o dado dele é a referência, chamam ele para dar aula, e aí o cara cada vez fica mais rico. Não tem jeito. É assim que funciona o mundo capitalista, entendeu? Mas hoje, o que está se desenhando é que as pessoas cada vez vão usar mais os dados e os padrões que o Porter está desenhando, e não é nem ele, né? Aí você pode levantar o braço e falar, olha aqui, Michael, eu estou com uma estrutura aqui, tem uma unidade de prática integrada, que a gente não entrou aqui no assunto específico, que é a gente falar de uma doença específica, e toda a cadeia do início ao fim, né, de valor da saúde que está sendo entregue para ela, e a gente pode colocar aqui numa unidade de prática integrada vamos colocar aqui de vocês, de cirurgia de prótese de quadril, entendeu? Em que tudo está dentro disso daqui, e eu estou fazendo. Michael, você tem interesse em que eu leve isso daí para o White? Tenho. Se por acaso ele não tiver, ou se por acaso o teu N for relevante. Então, assim, cada vez mais o White vai ser utilizado como padrão. Mas vão aparecendo outras estruturas, e principalmente a cadeia, a escola europeia, que vem trazendo alguns números diferentes, algumas pesquisas diferentes. As pesquisas são muito baseadas na parte de medicina acadêmica e um NPS da vida, um Net Promoter Score, uma busca de satisfação do paciente, né? De quanto que aquilo ali está sendo interessante para ele. Tá? Tinha uma terceira pergunta, né, Gustavão, que você tinha feito, era Action, quanto que os desfechos eram importantes? Eu tinha te perguntado da dificuldade de aplicação, isso do ponto de vista prático, para o médico coletar esses dados. Né? Legal, excelente. Se eu determinar, tá por exemplo, que o meu parâmetro vai ser um questionário de joelho, o cara vai ter que aplicar lá na ponta, né? Tá, para mim, aí eu acho que como o Fabrício trouxe no início, a gente tem que encarar isso aqui como uma construção de modelo, tá? Como uma transformação. Tá? Obviamente, então, eu já estou me desculpando porque estamos ferrados. A gente vai ter custo de implementação, a gente vai ter perda de tempo, a gente vai ter que otimizar dentro do modelo que a gente tem hoje. Só que aí a gente cai no que todo mundo fala, e eu vou falar aqui que é chover no molhado, mas a gente precisa trazer esse exemplo, porque esse exemplo é maravilhoso. Um exemplo lá da Martini Clinic, cara. Então, a Martini Clinic é uma clínica de câncer de próstata, de tratamento de câncer de próstata em Hamburgo, na Alemanha, e é o modelo que todo mundo utiliza de valor, porque é o modelo que deu super certo. Porque os caras simplesmente descobriram que o paciente quer é ter ereção e não mijar na cama, porra.
Então, todo mundo ficava tentando trazer sobrevida para o paciente e ninguém ficava perguntando se você ia ficar impotente ou se você ia ficar mijando em tudo que era lugar que você tá, cara. Então, o homem não quer continuar vivo, pô. Dane-se que eu morri, pô. Isso não é vida, tá? Então, eles perceberam isso, perguntando para o paciente, e depois que eles descobriram isso, eles viraram uma referência mundial que não tem vaga para os caras operarem nos próximos 2 anos, pô. Todo mundo quer ir para lá. E os caras estão expandindo cada vez mais a clínica, mantendo um padrão de qualidade absurda, tá? Então, assim, precisa mudar o modelo. Precisa reestruturar o que a gente tem. E sim, vai ser ruim. Não vai ser no amor. Vamos fazer valor. Não vai fazer, cara. Não vai fazer. Então, assim, vai dar trabalho para implementar. E precisa ser top-down, cara. E por quê, né, Ricardo? Desculpa, Léo. Não, Pode seguir, Léo. Pode falar. Não, eu ia só complementar, né, Ricardo, que agora, toda reunião, acho que 100% das reuniões que eu participo, agora o pessoal fala, não, temos que colocar o paciente no centro, né? Quer dizer, como se virasse um mantra, mas a gente não coloca, de fato, o paciente no centro, que é o que você acabou de falar em relação aos pacientes com câncer de próstata, né? E talvez a gente tenha aqui na mão uma coisa que, e esse grupo que está aqui, né, porque a gente precisa ter os nossos dados. Talvez um dado, porque os dados são regionalizados, né? A minha praia é de análises econômicas na minha área, principalmente ortopedia e traumatologia. A análise econômica ela tem que ser regionalizada para a realidade do lugar que a gente está avaliando, né? E aí a gente mexeu num vespeiro que é convencer aquele que presta o serviço que ele vai ter que entender o que é valor primeiro, ele não sabe. Segundo, a gente vai ter que convencer que a gente vai ter que coletar dados de desfecho, senão a gente não consegue medir, né? Hoje você vai comprar um carro, você sabe quanto que ele tem, quanto que ele gasta de gasolina, se ele consome, se quebra, quanto que é a primeira revisão, a segunda revisão. Então, só que esses dados são baseados em coleta, quer dizer, né? Na saúde, não. Você vai no hospital, você chega lá, você não sabe qual é a taxa de infecção desse hospital. Isso não está claro, né? Então, a gente precisa coletar dado. Já é difícil dado de em desfechos, né? De qualidade de vida, né? Quer dizer, quem está na ponta lá, coletar um questionário, como a Ariane falou. Mas aí eu queria tocar com você com uma outra coisa espinhosa, né? Dado de custo, então, como é que a gente vai coletar isso, né? Eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso, né? Em relação o que é primeiro, né? O que a gente coloca nesse cesto de custo de saúde de maneira geral, né? Como fazer né? Como fazer realmente essa gestão racional de custo? E aí eu já vou complicando ainda mais, né? O que você acha do TD-ABC, né? Do TD-ABC para coleta de dados, quer dizer, de microcusteio, né? Cara, super difícil, beleza. Mas talvez, sei lá. Vamos lá. Cara, o modelo é maravilhoso, né? Então, assim, também puxado, aí puxa para o Kaplan, né? Então, assim, que foi o modelo que ele constituiu, e aí tudo gira em torno disso. Então, cada um vai puxando para o teu lado. Tudo bem, o mundo funciona desse jeito, mas o que acontece, cara? Cara, assim, hoje eu estou em contato muito grande com essa meio que transição médica empresarial, né? Então, acaba que eu estou muito correlacionado com esse pessoal aí, até por causa da minha especialidade, a gente tem muita consultória, a gente tem muita clínica, né? Então, você acaba empreendendo na marra, né? Ninguém tem noção de quanto, sei lá, cara, qualquer coisa gigantesca, quanto custa a luz, cara. Então, assim, o que é o TD-ABC, né? Então, é você fazer uma mescla de todos os custos da estrutura e muito por tempo que cada um gasta, né? Então, assim é maravilhoso, cara. Assim, completamente impossível de fazer isso no nosso mercado. Tudo bem, pode ser que dê para fazer na Amil, na Prevent, na Golden, no Einstein. Tudo bem, tem gente, tem equipe, cara. Eu não tenho gente, não tenho humano para fazer isso. E aí é o que o Gustavão estava trazendo. Você vai me quebrar.
A minha clínica é uma das poucas clínicas no Brasil de pequeno porte acreditada à ONA, cara. Todo mundo acha que eu sou um desequilibrado mental. E eu muitas vezes acho que sou também, cara. Mas é o que eu acredito nessa porcaria, eu acredito em qualidade, uma coisa que, tipo assim, não é piegas da minha parte. Eu acredito que é importante. Eu tenho um sonho que um momento essa porcaria vai girar essa chave, sabe? Então, assim, eu acho que tem que fazer conta de padaria, cara. Quando você me pergunta de... Eu ficava rindo quando o Kaplan ficava falando na aula de TDABC, cara. Era louco, entendeu? Tipo, não tem nenhum cabimento, cara. É muito distante. Eu tenho uma passagem, uma vez que eu fui num curso da Johnson fora, de lente de contato, e aí os caras estavam lançando lente de contato de uso diário, e aí eu perguntava para o cara que os pacientes aqui no Brasil usavam a lente de uso diário durante 3, 5 dias. E aí o cara simplesmente falava, next question. Tipo, a tua pergunta não tem cabimento. Eu falo, pô, mas peraí, cara, como é que não tem cabimento? É a minha realidade, cara. Os pacientes usam a lente de um dia, 5, cara. O que eu vou fazer, cara? Tipo assim, enquanto a gente não conseguir ter noção de que, pô, você tem que fazer uma planilha de Excel, cara, igual um ET, cara. Vou colocar aquelas porcarias. Aí você traz, tudo bem. Pô, o Einstein está fazendo isso, cara. O Círio agora, com aquele projeto lá do Greco, é maravilhoso, cara. Que eles estão fazendo um projeto que é alucinante, é muito legal, sabe? Mas, assim, quem pode fazer isso? Então, eu acho que essas estratégias de custeio são maravilhosas, mas, no meu ponto de vista, são teóricas. Tá? E eu acho que só traz crise, a gente só tem que ir para terapia, porque a gente traz isso para uma mesa aqui de... Tudo bem, pode ser que todo mundo esteja em grandes instituições, eu não sei, desculpa aqui, eu não sei como é que a gente está em audiência. Mas, tirando isso, não tem como ser feito. Você tem que baixar muito o sarrafo para um dia chegar em ser alguma coisa mais poderosa. Então, o meu ponto de custeio é: conheçam os seus custos. O profissional de saúde, ele acha que a tua área não é importante, Léo. O profissional de saúde, e aí acabou que a medicina ela vem hoje se desconstruindo, porque a gente não sabe quanto dinheiro a gente tem que ganhar, quanto dinheiro eu tenho que cobrar pela minha hora de trabalho. E aí eu acho que a gente consegue encaixar aqui no outro pensamento de modelos em relação a capitation, em relação a bundle, cara. Assim, o capitation, pela oftalmologia, é tido como modelo do capeta, cara. Por quê, cara? Cara, o modelo do capeta. Ó, eu queria que você continuasse. Ó, Ricardo, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui do Alano. É Alano, né, Alano? Alano. Alano, vou liberar para você aqui a pergunta, mas antes eu queria só fazer um comentário. A gente não tem como colocar a teoria goela abaixo da prática. Isso em nenhum lugar, né, do mundo. Não dá para fazer isso em nenhuma especialidade, não só na medicina, mas o Cauê, que é craque no empreendedorismo, não dá para fazer isso em empreendedorismo. Mas eu acho que, de qualquer jeito, a gente tendo um modelo e a gente trabalhando também, de alguma maneira, com tudo que a gente tem de intuição e sabendo que hoje o modelo que a gente vive não está funcionando, a gente pode olhar e falar assim, olha, eu não consigo exatamente calcular todos os custos, mas eu consigo colocar no papel de padaria, como você falou. Já é o começo, porque tem gente que nem está colocando no papel de padaria. Então, assim, de alguma forma, eu acho que é dar o primeiro passo, eu acho assim, também para trazer um pouco de otimismo para o pessoal. Mas só um comentário, o Gustavo Curachi falou assim que ele também, a clínica dele tem ONA, então a gente tem 2 malucos aqui, como você disse, então tá tudo certo. Alan, vai, cara, pergunta. Eu gostaria de dar uma participada com uma provocação, na realidade. Todo mundo está me ouvindo? Estamos bem, estamos bem. Oh, beleza. Eu queria dar uma provocada em você, Ricardo, ou qualquer outro que possa colaborar, que a gente tem... Primeiro, eu não sou médico, eu sou economista, fiz PhD na Alemanha e sou professor hoje da FGV. Tá? A minha especialização é regulação do mercado médico, tá? Ou mercado, como vocês fizeram, de saúde, que não tem nada a ver com esse termo, mas as instituições acham. Tá? Uma grande verdade, a princípio, eu queria só colaborar com aquele negócio do curso de pós, da metodologia utilizada nos Estados Unidos. Se a gente observar bem,
e que eu não sei se o universo daqui já fez algum tipo de mestrado, aquela questão de conhecimento prévio e conhecimento pós-fato em caso de modelo de case, tá? Eu acho que tem uma coisa muito distinta, né? Os cursos no Brasil, eles são sempre levados de uma forma latina, né? Assim, o modelo de curso de pós-graduação sempre foi analítico, né? Portanto, o conhecimento tem que ser prévio, seja de qualquer forma. Então, o case, quando é apresentado, tanto na Europa, onde eu estudei, quanto nos Estados Unidos, é que ele seja antecipado para que você possa defender uma ideia. Normalmente, defender uma tese, né? Isso daí acontece em qualquer universo, seja mestrado, doutoramento, MBA ou um pós qualquer. No Brasil, por uma adaptação dessa questão de educação, é que o case é apresentado ineditamente na aula, né? O que é uma grande bobagem, né? Como eu dou aula há muitos anos em cursos de pós-graduação, mas eu dou aula no curso de doutoramento, a gente sabe que essa não é uma teoria, porque que é uma teoria que não pode ser colocada em prática, porque curso de pós quer dizer analisar o seu conhecimento sobre alguma coisa, não dar uma informação na hora, porque isso aí é graduação, tá? Era só para colaborar com vocês, pelo menos é o que eu imagino como tal. Mas eu sou especialista em regulação, tá? E tive a oportunidade de conviver muito com a medicina suplementar, tá? Em todos os aspectos, desde a agência reguladora até as empresas de administração de planos de saúde, de seguros e assim por diante, tá? Este modelo que você está discutindo, Ricardo, ele vai influenciar, de certa forma, no custo médico, certo? O custo da medicina, vamos colocar assim, tá? A gente está falando, principalmente em nosso país, o Brasil, para uma elite, né? Essa elite é aquela que tem ou condições de prover um atendimento, portanto, o melhor sempre será bem visto, né? E, portanto, nele investido, isso assim, eu vou investir na melhor medicina para mim, porque é para mim, né? Agora, a gente não está falando da população brasileira, né? E qualquer modelo novo que tenta se implementar, ele só vai ter uma visibilidade e segurança de modelo, até mesmo seus ajustes constantes, que tem que haver em qualquer modelo, tá? Quando ele tem escala, né? Sem escala, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Sem um modelo, sem escala, passa a ser um diferencial. Ele não é um modelo, ele é um diferencial que você vai estar localizando em algumas clínicas, em alguns hospitais de elite, tá? Quando a gente fala disso, qual é a sua percepção quanto às operadoras de planos de saúde, aí vai a Mil, a Vimed, todas essas aí que aparecem, saem do mercado, porque a gente sabe que o calcanhar de Aquiles da saúde é custo e gestão, né? Sem gestão, não há condições de sobrevivência, principalmente na inflação, onde vocês estão inseridos, onde eu estou inserido. A nossa inflação é enorme, porque toda melhoria médica, seja a título de equipamentos, ou MatMed, ou mesmo de gestão, ele gera um custo, tá? Qual é a sua visão, tá? Que a maioria da população brasileira com recursos, tá? Que não estão reféns do SUS, eles efetivamente trabalham com planos ou com seguro-saúde, tá?
Esse aumento de custo, eu acho que vocês acompanham facilmente, toda vez que há um aumento de custo para esse segmento mercadológico, há uma grande confusão. E esse custo sempre é transferido para o usuário. Tá? Esse modelo de você, esse modelo que nós estamos conversando, tá? Embasado que a melhoria, ela é inflacionária, tá? E ele vai limitar ainda mais a referida escala, que é fundamental para o sucesso, porque se não tiver, a gente vira um chá de senhoras católicas, né? Então, assim, como é que você vê que essas operadoras vão abraçar essa ideia, motivar essa ideia, tá? E gerenciar essa ideia? Porque a maioria, não só de clínicas, como de hospitais, operadoras, o que derruba uma boa ideia é a gestão dela. Como é que você enxerga isso? Eu tô achando que você teve uma passagem lá em Harvard, hein? Porque você, dentro aí dos seus relatos, você falou diversas partes da tese do Porter, tá? Então vamos lá. Não, esse é o conhecimento. Na realidade, eu fiz Freien de Berlim. Então, a minha formação é alemã, não tem nada a ver com americana. Mas... Não, mas vamos lá. O ponto número 1, tá? E é algo que eu não sei se o Gustavão teve essa percepção, mas eu converso com todo mundo que fez o curso e é algo que me incomodou. Eles fizeram esse modelo pensando em assistencialismo. Eles fizeram esse modelo nos Estados Unidos, em Harvard, pensando em comunidades carentes, em comunidades sem acesso. Uhum. E eu sou 100% contra. Nada contra o acesso, nada contra as comunidades carentes. Pelo contrário, simplesmente o que eu acho que o valor é para todos. Se você está pagando ou se você está tendo um serviço gratuito, aquilo tudo está atrelado a um processo de valor. Então, uma crítica que eu tenho muito grande à academia de Harvard em relação a esse tema é que eles fazem com uma ideia de melhorar o sistema para quem não tem. Tá? Então, ponto número 1. Ponto número 2 que você está trazendo, em relação à escala. Isso é o que o Porter defende. A gente só consegue ter valor no momento que a gente consegue ter escala e no momento que a gente consegue replicar esses resultados de uma forma significante. Até com os melhores resultados, aí a gente traz aí um pouco para o cirúrgico, no meu ponto de vista fica mais fácil de entender, o melhor cirurgião é o que faz mais, na grande maioria dos casos, e que consegue ter aquele resultado replicado. Tá? Então, quando a gente informa quais são os melhores cirurgiões, quais são os melhores resultados, aquilo ali é que vai ser o caso a ser seguido. Em relação ao custo, finalizando na tua pergunta, na aceitação das operadoras, hoje elas não vão aceitar, elas não estão aceitando, e como é que elas aceitam? Elas vêm aceitando hoje com uma ideia e com uma cobrança dos clientes de estarem atrelados à qualidade. Então, práticas que vem trazendo. Aí a gente consegue trazer lá o case lá da Vera Cruz, que é o case da parte de oftalmologia, que foi o Pedrão que fez até o curso lá com o Gustavo, na época lá de Harvard, que eles fizeram um case de Harvard maravilhoso, comprovando uma redução de 24% de custos operacionais e com um NPS de 94% dentro da oftalmologia. Uma instituição em Campinas que eles conseguiram comprovar essa redução de custos. E aí, azulzinha, vermelho, pessoal verde, foi atrás dele. O que você fez, cara? Sabe? E aí começou a ter uma conversa, e é nesse ponto que eu acho que dá para avançar dentro dessa tese. Porque ir no embate, você está coberto de razão. Ninguém aceita, é tudo balela, fica num papinho bonito a gente ficar conversando aqui de valor, que eu sou utópico e de verdade eu gosto e acredito que a gente precisa começar por aqui, mas se não fechar a conta, não tem o próximo capítulo da conversa. Na realidade, era essa a opinião que eu queria
Sabe? Porque assim, o projeto é muito interessante, né? A ferramenta é muito interessante, tá? Mas a América Latina, principalmente, vamos falar do Brasil. O Brasil é refém no segmento de saúde das instituições econômicas, né? Nós somos reféns disso. Quanto problema que nós tivemos com metodologias médicas que não puderam ser implantadas porque elas não seriam custeadas, tá? Metodologias médicas que ficaram subordinadas a questões de critérios jurídicos, né? E custos, efetivamente, que nunca foram assumidos, gerando aí uma batalha financeira, tá? Isso, para a gente ter uma ideia, segundo os últimos dados aí levantados, a gente está falando de 12% da população economicamente ativa do país, que tem plano seguro. Então, assim, eu considero uma grande ferramenta de melhoria qualitativa, tá? Mas ela é inversamente proporcional à melhoria quantitativa, né? Assim, o Brasil sofre hoje de um grande crime, ao meu ver, que é a inviabilidade de você ter um plano de saúde, tá? A inviabilidade de você ter hoje seguro de saúde e a total falta de qualidade técnica do SUS, salvo alguns enganos, né? Em algumas regiões, em algumas cidades, alguns municípios brasileiros, você tem um SUS até mais forte do que a estrutura privada. O que eu estou querendo colocar é como que você acha que a gente vai poder implementar esse modelo, fazer com que... Porque é a história do ovo e da galinha, né? Se eu vou precisar do usuário para gerar uma massa reivindicatória para que o plano de saúde e a seguradora assumam isso como um benefício, eu estou me referindo à qualidade, tá? Eu vou ter que ter uma massa capilarizada. Só que para você ter essa massa, você vai precisar de uma força de comunicação muito grande, porque o usuário do plano de saúde e do seguro-saúde, ele não tem conhecimento da valia disso. Então, tudo que vai ficar aí é na mão do gestor hospitalar, do gestor da clínica, seja ele médico ou não, né? Porque a grande maioria não é médico, né? Gestor, na sua grande maioria, não é médico, salve as cooperativas, a Unimed, que são médicos que ficam, que no fundo, fazem uma série de cursos para ter conhecimento de gestão e poder exercer o cargo ao que ele foi eleito, né? Esse modelo, ele vai precisar de uma força para que ele seja aceito nessa fatia de 12% que domina o mercado. Porque se a gente for falar hoje de gestão para o poder público, a gente vai chover no molhado. Aluno, posso fazer só até para construir Deve. a sua resposta? Eu acho A minha que o Cauê, pergunta. a resposta à sua pergunta, o Cauê perguntou um negócio aqui, porque é o seguinte, eu acho que tem várias pessoas aqui que ainda estão construindo conhecimento. Você é economista, tem um conhecimento vasto, mas, por exemplo, o Cauê mandou uma mensagem aqui que eu até queria que ele replicasse, ele perguntou sobre aquilo que o Ricardo tinha falado de bundle e captation. E eu acho que aquilo vai ajudar um pouco a gente chegar nessa formulação desse macro maior que você está perguntando, porque eu acho que eu também fiquei em dúvida um pouco dessa parte. Isso. Assim, deixar essas... Cauê, você quer fazer a sua pergunta? Eu tô Não, acho que era isso mesmo, na verdade, Ricardo. A pergunta é muito nessa linha. Você chegou a comentar, assim, né, sobre as formas de pagamento de serviços, e eu queria entender um pouquinho melhor, assim, quais são as definições, né, e qual é a sua opinião sobre esses dois modelos, né, bundle e captation, que você citou. Talvez outras pessoas também queiram entender um pouquinho melhor a definição desses termos. Tá. Os dois modelos também são modelos muito norte-americanos, né, de tentativas de mudança de sistema. O captation é por cabeça, né? Essa que é a definição, né? Então, você recebe por vida,
tá? Então, você recebe um valor pré-determinado para cuidar de tantas vidas. Esse é o ponto, tá? E por isso hoje é tão criticado por toda a estrutura que a gente tem aqui no país, porque é um modelo em que, e aí o que o Alan estava trazendo é real, né? Você traz muita responsabilidade para o prestador e minimiza a responsabilidade do pagador, tá? E aí a gente acaba que está tendo uma inversão. A gente aqui gosta de gestão, mas a grande parte da classe de saúde não gosta, não tem nenhum interesse e é assistencialista. Então, você acaba que precisa de uma organização, você precisa de diferentes atribuições, skills, para você conseguir administrar esse dinheiro, tá? Um exemplo negativo, só para vocês entenderem aqui o que pode acontecer no Capitation, é eu receber um valor. Eu sou sócio do Gustavão e do Léo, e a gente tem nossa clínica de ortopedia, e a gente recebe um valor X para tratar 100 vidas no ano, e eu simplesmente quebro o elevador da minha clínica. Todos os pacientes têm que chegar de escada. Ou seja, ninguém vai lá na clínica. Mas o dinheiro a gente já recebeu. Então, eu não presto o serviço e o dinheiro já entrou. E aí, como é que fica? Obviamente que no ano seguinte, o pagador não vai renovar comigo ou até vai me tirar no meio da história. Mas isso é um exemplo grosseiro para a gente entender o que é que pode acontecer no modelo de Capitation. Aí, obviamente, que eu estou indo para o lado negativo. Porém, a gente poderia ter um modelo interessante em que tivesse um valor aí, representativo e significante para eu fazer bons tratamentos, para eu fazer o correto, para eu tratar a pessoa uma vez, para eu não tratar ela 2 vezes, para eu tentar fazer uma medicina, uma saúde mais eficiente possível. Mas aí a gente entra nesse debate de ter a necessidade da gestão, e que eu acho um debate... Não vamos entrar nesse, porque a gente vai ficar aqui a noite inteira só falando nisso, mas assim, é um debate maravilhoso. Vocês podem botar aí como temas, aí, vocês que fazem essas salas. Já temos aí um mestre aí para vir debater com a gente sobre isso, tá? Mas, assim, eu não acho que é um modelo demonizado como as pessoas fazem, tá? Eu acho que simplesmente é um modelo que precisa estar na mesa para a gente conversar. Tem prós, tem contras. Os bundles, que são aí de tradução, é o pacote, né? Os bundles a gente já faz muito no cirúrgico. Então, você tem um pagamento fixo por uma determinada doença, e o bundle é muito uma ideia do modelo do valor do Porter, que é você ter pacotes de pagamento de toda a linha de cuidado. Então, você vai receber... vou trazer para a minha linha de cuidado, uma linha de cuidado muito fácil de ser compreendida, que é a cirurgia de catarata, e muito fácil de ser feita, porque ela é bem replicável. Então, você tem uma consulta uma consulta de diagnóstico, você tem exames complementares, você tem uma consulta pré-cirúrgica, você tem uma consulta com cardiologista, você tem exames pré-operatórios, você tem a cirurgia, valores todos envolvidos, com o cirurgião e todo mundo da equipe envolvido, você tem uma consulta pós-operatória, 1 ou 2 ou 3. Fechou o ciclo de cuidado. Aquilo ali é um pacote, é um bundle e vale tanto. Todo mundo. Cirurgião, risco cirúrgico, eletrocardiograma, ecocardiograma, complicações pós-operatórias, caso venham a acontecer, está dentro de um pacote pré-determinado. E aquilo ali é o bundle, tá? E esse bundle... A Siri começou a falar. Esse bundle, ele precisa ser muito... Esse custo do bundle precisa ser muito bem conhecido. Porque senão você vai tomar uma volta, da operadora que está te pagando. E eu ia falar aqui do meu jeito de transparente falar, que é o objetivo deles. Não é que é o objetivo deles, me passou pela cabeça isso, tá? Mas não é que seja o objetivo deles. Porém,
a gente tem uma guerra de mercado, que quem ganha dentro do capitalismo é quem ganha mais dinheiro. Então, tem um pouco de competição, né? E, obviamente, que essas estruturas pagadoras não têm interesse de informar isso para quem vai receber isso. E aí, cada vez mais, as estruturas que se diferenciam mais é que conseguem perceber que elas precisam reconhecer isso e trabalhar esses custos para conseguir solicitar um bundle, um valor de bundle digno dentro das suas instituições. E para isso você tem que conhecer suas complicações, tem que conhecer tudo, e aí você tem que ter mais gestão, e aí você tem que fazer o curso da FGV para conseguir ter mais uma possibilidade de sobreviver nesse mercado que cada vez mais se desenha dessa forma. Mas isso é só uma linha e uma possibilidade. Tá? Então, uma forma de avaliar essas linhas de cuidado com isso, né? Com esses pagamentos de pacotes. Cardão, aí essa questão do pagamento é algo interessante, né? Porque quando a gente fala em pagamento, a gente está falando basicamente de incentivos, né? E o ser humano e o médico não é diferente, e os profissionais da saúde não são diferentes, eles são movidos por incentivos, né? E aí entra essa questão, né? Quando você fala dos 3 formatos mais comuns de pagamento hoje, né? Que seriam o fee for service e o bundle capitation, né? Eles movem um pouco disso, né? E talvez não exista um modelo ideal para pagamento de tudo, né? Que nem você mesmo falou. Se a gente for pensar, por exemplo, num procedimento cirúrgico, uma prótese de joelho, uma cirurgia de catarata, talvez um bundle faça sentido. Por quê? Você vai pagar um valor fixo ali para você operar uma catarata e, cara, mais do que isso, eu divido o risco com você, né? Eu sou uma operadora de saúde, eu pego e falo, Ricardo, cara, você é um cara que opera bem catarata, você complica pouco, eu vou te dar meu paciente e vou te pagar um valor. Se ele complicar, cara, você vai dividir comigo aqui o risco desse paciente ficar internado mais tempo, ter que colocar uma outra prótese ou alguma coisa nesse sentido. Quando você fala, por exemplo, no capitation, ele se dá melhor voltado para atenção primária, né? Que é o caso, por exemplo, da Oak Street lá, que é o caso da Oak Street. Eu pego uma carteira de pacientes crônicos meus, por exemplo, chego lá para o Fabrício e falo, Fabrício, cara, você tem uma clínica aí bacana, eu vou te dar 3.000 pacientes meus, vou te pagar X reais aí para você acompanhar e tratar esses pacientes, e, cara, quanto menos ele internar, quanto menos ele usar de serviços, mais você vai lucrar dentro desse pagamento global que eu vou te pagar. Então, um incentivo ali para o Fabrício internar menos, acompanhar mais, fazer uma prevenção é muito melhor. Já, por exemplo, no pronto-socorro, talvez um fee-for-service faça sentido. Eu vou pagar ali para o cara fazer um procedimento isolado, alguma coisa isolada. Então, acho que o pensamento do Porter, dessa questão dos 3 tipos de pagamento, eles estão muito atrelados a esses incentivos, né? E a gente vê que, quando bem colocados em determinadas situações, eles fazem muito sentido, porque eles fazem uma relação meio ganha-ganha, né? A maneira como eu estou pagando o cara para o capitation faz com que seja bom para a operadora, que vai pagar para uma carteira para ele cuidar, e também para o cara, porque se ele cuidar mal do doente, ele vai ganhar menos, né? Então, acho que tem um pouco dessa questão aí também nesses modelos que você explicou, né? Pô, me salvou, Gustavão. Ficou perfeita a tua explicação. O único ponto que eu acho que você consegue atrelar todas elas, e aí concordo totalmente contigo, eu acho que o valor não é a solução do problema da saúde, tá? Ele é uma alternativa, e o que eu acho muito interessante, e o que a gente consegue trazer para todos os outros modelos? A transparência e os dados e as informações. Isso que, para mim, faz muita diferença. Por mais que seja para uma assistência primária, por mais que seja para um procedimento cirúrgico, eu acho que a gente precisa dar mais informação e a gente precisa empoderar o paciente, cara. E a gente precisa ter consciência que nós estamos mesmo fazendo um bom trabalho que traz valor para o paciente, cara. E eu já vou acho que a gente dar uma outra. Só o último ponto, antes de você emendar a pergunta. Eu acho que a gente tem um problema muito grande da questão das escolas médicas, cara, que cria os médicos como sendo seres superiores e que são longe, longe, longe de serem.
Tá? E aí, quando você traz a transparência e a obrigatoriedade de eu ter que provar os meus resultados, provar também não é uma boa palavra, mas que eu apresentar os meus resultados para toda a cadeia, eu tenho que descer do meu pedestal. Eu até posso ficar no meu pedestal, mas eu sou maravilhoso, pô. Aí não tem jeito, quem vai falar de mim? Não, eu sou ótimo, não, tá bom. Eu estou comprovado, meus dados estão aqui. Tá? Mas isso eu acho que é muito relevante. Desculpa te interromper. Não, eu te cortei. Na verdade, eu ia emendar a pergunta que acho que faz sentido também, né? Dentro da teoria, né, do VBHC, existem os 6 pilares, né, que o Porter coloca lá como os principais. E um desses pilares ele fala das IPUs, né, que você até comentou aí anteriormente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as IPUs, né, e a importância dela dentro desse pilar do VBHC. Por que seria tão importante você ter essas unidades, né, práticas integradas dentro desse cuidado do paciente? O que ele bate muito nessas unidades é que é a forma de mensurar, né? Ele consegue ter um controle de custo e um controle dos resultados. Quando você tem... E aí, por isso... E aí, Elano, isso aí é importante, porque quando a gente traz no debate que a gente estava anteriormente, a gente está no debate baseado no modelo que a gente tem. E aí, essa história hoje, que virou meio piegas, né? Mas que de pensar fora da caixa, de piegas não tem nada, né? Porque quando a gente muda o modelo que a gente está trabalhando e pensando, às vezes vira outra história. Então, quando você traz essa estrutura toda consolidada, a medição dos resultados e o pagamento por aquilo fica muito simplificado, né? De eu ter que pagar uma coisinha para cá, pagar uma coisinha, vamos voltando para a catarata, pagar um valor para o cardiologista, aí um cardiologista é bom, outro é pior, outro é melhor, e um recebe mais, um está no bairro melhor, um no bairro pior, e aí você acaba que não consegue mensurar isso tudo. E aí essas estruturas que ele trouxe como uma necessidade básica para o modelo fazem toda a diferença. E, a meu ver, e aí o Gustavão pode me contribuir ou acrescentar mais se você tiver pensamentos diferenciados em relação a isso, é muito de facilitar a medição de toda a estrutura ponta a ponta, tá? E número 2 é de avaliar custo e conseguir pagar por quanto aquilo ali tudo vale. E, de certa forma, cria-se uma guerra nova, né? Que é uma guerra de remuneração dentro da equipe multidisciplinar. Quanto que cada um vale pelo trabalho daquilo ali. A gente tem um modelo prévio hoje pré-estabelecido, mas que eu posso muitas vezes trazer um cardiologista excepcional que diminui a minha taxa de complicação e conseguir ter uma economia dentro do processo, e aí como é que monetiza esse profissional. Então, é uma outra batalha que provavelmente vai começar quanto maior for a intensidade da implementação desses modelos e que vem acontecendo, né? Ricardo, só o Arthur Neves, ele perguntou aqui no chat, alguns países apresentam seus indicadores nas portas dos hospitais e por equipe. Na sua opinião, por que isso não acontece no Brasil? Vocês estão me sacaneando mesmo, cara. Cara, vocês querem que eu saia mesmo daqui expulso do Instagram, né? Mas tá bom. Cara, assim, o que eu acho é que a gente não está preparado para ouvir a verdade, porque a gente tem uma insegurança de que esses dados podem ser negativos para a gente. Isso é meu ponto de vista completamente transparente, porque eu já tive esse debate muito dentro da oftalmologia, e exímios cirurgiões, que eu sei que têm resultados melhores do que eu, falam que têm medo da forma de ser mensurado. Tá? Então, o que eu acho é simplesmente uma insegurança do desconhecido. Esse, para mim, é o ponto, cara. Quanto mais a gente for fazendo pequeno e quanto mais a gente for replicando e apresentando que aquilo ali tem alguma efetividade, eu acho que a gente consegue trazer mais pessoas para esse pensamento. Mas tem que começar pequenininho para implementar em processos maiores e, obviamente, trazendo profissionais com grande escala
para aquilo ali sim virar representativo. Sabe o que eu acho, Ricardo? Eu acho que a gente tem que ir mais para o Steve Blank, do Customer Development, desenvolver e criar o cliente, do que propriamente do Tim Brown, de você ter que ver a dor, porque às vezes a pessoa não sabe a dor que tem. Então, talvez a gente tenha que ir lá e desenvolver o cliente. A gente vê essas tecnologias disruptivas, e na economia a gente viu um monte de coisa acontecendo, os bancos digitais, etc. Na saúde isso não aconteceu direito, talvez porque a gente queira focar, a gente não desenvolveu o cliente como a gente gostaria, né? A gente tem que ir lá e conhecer quem a gente tem, né? Quando você já conhece o cliente que você tem, a Apple vai lançar um cotonete digital, o cara nem sabe o que serve, já está na fila lá, né? Da Apple Store, né? Porque eles dominam o mercado, né? Talvez a gente tenha que construir esse mercado, né? E, na sua opinião, por que você acha que ainda essas tecnologias, essas inovações mais disruptivas não emplacaram de vez na saúde, de maneira geral? E como você vê a importância dessas tecnologias inovadoras em saúde, assim? Porque talvez seja um caminho, né? A gente vê aí as health techs aparecendo e elas ainda não passaram ainda aquela tracionada que tem que dar, né? Mas estão aí. Eu acho, e aí isso aí eu acho que a gente vai ter um rolo compressor passando pela saúde, cara. E de verdade, eu vejo isso de uma forma positiva. Só para os nostálgicos é que vai ser ruim, porque eles vão ser mortos, tá? Óbvio que a saúde não vai acabar, não tem como. A gente precisa de saúde, a gente precisa de modelos, mas ela vai ser reinventada, cara. Como ela vai acabar e aonde ela vai ficar, eu não sei, cara. Eu acredito muito no que a gente está conversando aqui. Não tem como a gente falar de machine learning, cara, de falar de deep learning, falar de blockchain. Cara, os médicos não têm prontuário eletrônico, cara. Não tem, cara. Tem no Rio, em São Paulo, e mesmo assim nos centros. A grande maioria dos profissionais de saúde hoje não tem os seus dados mensurados, cara. O cara não sabe quantos pacientes ele atendeu no mês, cara. Essa é a realidade que a gente tem na saúde. Então, assim, o mato é muito alto, cara. Tem muita coisa para cortar e tem muita coisa para a gente melhorar. E aí eu vejo isso de uma forma muito positiva. Sabe? Então, assim, eu sou totalmente entusiasta aí pega aí o Cauezão aí com todas as suas inovações aí, sua tecnologia que ele está envolvido. Eu acho que a inteligência artificial é o creme da creme para mim. Eu acho que é o que vai praticamente solucionar aí muitos dos nossos problemas. Sem entrar, eu sou totalmente de olho no olho, totalmente de paciente. Eu acho que isso pode ser que um dia seja trocado, mas assim, isso eu não consigo ver. Tá? Então, relação médico-paciente, a volta da medicina hipocrática, para mim, é tudo. Tá? É o que a gente está hoje conseguindo. Então, o que eu vejo de tecnologia? Primeiro, está muito atrasado. Então, assim, pelo amor de Deus, quem não tem aqui, arruma um prontuário eletrônico, porque é constrangedor você conversar com qualquer nível de inovação sem ter dados, né? E aí, se a gente não tem nada medido, não tem o que a gente possa fazer, né? Tendo os dados, tendo essa mensuração de resultado, aí eu acho que todo esse bando de tecnologia vai vir para conseguir o que a gente vem buscando, né, cara? Que é mais tempo aí para assistência e diminuir aí toda essa transição aí, esse gargalo que a gente está vivendo dessa falta aí que o Alan trouxe da gestão e essa necessidade, imposição. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito isso para fazer processos gerenciais que muitos dos médicos não têm interesse de fazer e são hoje obrigados, e aí fazem mal, porque, como ele estava falando da história da Unimed, é totalmente real, concordo totalmente com o que ele colocou, tá? Mas hoje a gente está vivendo rodar pratinho, né? Então, essa que é a grande realidade. Ricardo, deixa eu só colaborar com você. Eu concordo plenamente com o que você falou,
mas a grande realidade é que nós não temos à nossa disposição ferramentas necessárias em TI que possam nos garantir a informação. Prontuário médico, prontuário do paciente, em alguns pontos nós já temos algumas ferramentas que nos auxiliam, só que elas não são BI, elas não são analíticas, entendeu? Elas são cadastrais. Então, a partir do momento que você não tem, eu estou falando de cátedra, assim, porque ferramentas e plataformas de informação grandes como SAP ou Proteus da Microsiga não dispõem de uma ferramenta analítica para o médico, um BI médico ou um BI hospitalar. Ainda não tem isso. Você tem pseudos ferramentas que fazem parte de alguma coisa, parte de outra, e que não se conversam, e, portanto, você não tem uma estrutura que possa te auxiliar ao levantamento das informações, né? Você vê que os planos de saúde e as seguradoras trabalham com departamentos internos, chamado de auditoria médica, que existe exclusivamente para glosar as contas hospitalares, de clínicas e de médicos que os atendem, baseado em quê? Na informação básica do pacote que foi negociado, né? Toda operadora trabalha com determinado prestador de serviço, quando ela não é verticalizada, tá? Em cima de pacotes, tá? A gente está falando muito de uma metodologia que auxilia o médico, mas eu estou puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, porque eu estou dando mais ênfase no meu questionamento sobre a parte da gestão, né? E aí a gente pode e vai esbarrar com falta de ferramentas adequadas para o segmento médico-hospitalar, que não existe, algumas em processo de desenvolvimento, tá? A Microsiga está lá com o Proteus desenvolvendo essa ferramenta há mais ou menos 10 anos, antes de ser Totons, né? Quando era Microsiga, já começaram isso. Efetivamente, a SAP, o processo de gestão dela para as questões médicos e hospitalares não passam de um modelo de gestão empresarial com uma fábrica, um negócio, um prestador de serviço qualquer. Isso é financeiro, administrativo, contábil, né? Então, tudo isso daí meio que bloqueia esse acesso de vocês à informação. Um dos grandes pontos de informação que nós temos hoje está dentro dessas operadoras, porque elas... Alano, mas eu concordo com você, tá? Mas eu acho que a gente entra de novo numa discussão nichada, entendeu? Eu concordo que a gente tem hoje um bloqueio gigantesco e um problema estrutural que é péssimo, até porque a gente não tem mão de obra, porque ninguém, em sã consciência, percebeu que isso ia acontecer em um momento, que a gente ia ter uma demanda e deixaram, não fizeram faculdades, cursos profissionalizantes, e a gente não tem profissional de TI, não tem profissional técnico para tocar isso. Mas eu de verdade, eu acho que a gente tem, precisa ser resolvido, isso que você está colocando, mas eu acho que a gente tem um problema que hoje é solucionável sem BI, que é simplesmente ter algum dado. Pode ser que seja inútil, e eu concordo com você, da gente ter uma obesidade, né, que hoje fala-se muito de informação, tá? Mas eu vejo com esperança que pelo menos a gente tem algum tempo para estruturar mais essa inteligência dos sistemas e que eles consigam ter mais 5 ou 10 anos para que ele consiga sair de algum lugar. Você está coberto de razão. Mas o problema base do colega continuar com uma fichinha de papel, isso para mim é inaceitável. Inaceitável. Sabe? E isso tem solução. Ricardo, isso tem solução. E os sistemas custam R$100 por mês, sabe? É só a pessoa não querer mudar. Posso fazer duas colocações aqui, cara? Teve um professor meu no MBA que ele falava uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho que faz muito sentido. Que ele fala que se você quiser mudar o comportamento, você muda um incentivo.
tá? Muitas pessoas que estão ali escrevendo na folhinha, elas não têm um incentivo e não sabem mexer com o dado. Eu aqui, não é hoje não, né, não é para falar do que eu faço, mas eu faço, eu Pô, mexo você não só tá com com... fichinha não, né, Hã? Fabrício? Oi? Você não Não, tá com cara, fichinha de papel eu, não, né, cara? na verdade, cara, eu mexo com incorporação tecnológica aqui. Então, assim, o que vocês estão falando de BI é o meu mundo todo dia. O Arley já conhece um Legal. pouco do que eu faço com BI, o Léo também. O meu mundo é esse. E o que eu vejo, cara, eu acho que a gente tem uma... Mexeu com ele, hein, Alan? Não, Mexer. não, mas é que eu acho que tem uma miopia aí que é interessante a gente falar. Eu acho que vale a pena todo mundo pensar assim, se você fosse ter um Power BI para visualizar algumas coisas, que dado você me diria? Porque dado demais é ruído. Isso não sou eu que estou falando, é o Daniel Kahneman, prêmio, Sim, sim. prêmio Nobel, né? O cara falou assim, meu, você botar muita coisa no pacote, você não vai conseguir tomar uma atitude. Né? Aí, se você seguir um pouco Nassim Taleb, ele também fala alguma coisa relacionada a esse sentido, porque eu acho que assim, dado é legal, mas tem que saber para que serve. E o médico tem que ser incentivado. Por exemplo, dentro das grandes corporações, é interessante você ter o dado, porque eu consigo aqui hoje, por exemplo, criar algoritmos de machine learning que, através do hemograma, eles podem predizer se esse paciente tem ou não a probabilidade de ter câncer de colo. E não tem nada a ver com anemia, tá? Você pode fazer isso. Hoje a gente trabalha aqui, né, por exemplo, com sistemas de inteligência artificial que eles são capazes de mostrar para você 10 achados em exames de raio-x, né, e que pode te auxiliar, assim. Mas eu acredito que existe uma parte anterior a essa que está relacionada mesmo ao conhecimento e incentivo de fazer estudo, sabe? Por que que eu quero coletar esse dado? Qual é a próxima ação que eu vou ter relacionada a esse dado? E aí, você é um pouco otimista em relação a isso. Quando você falou do mato alto lá, eu tenho certeza que o olho do Cauê deu uma brilhada. Porque, assim, um empreendedor, ele quer o quê? Ele quer mato alto, cara. Ele quer o tal do low hanging fruit. Ele quer a fruta mais baixa para ele pegar e falar assim, cara, os caras não sabem ainda como mexer com dado, eu tenho um empreendedor, eu tenho um economista, o Alan tá ajudando, cara, eu já sei como você vai fazer isso. Nos Estados Unidos, existem lá as brigas entre CFOs, né, e CMOs, o pessoal das finanças com o pessoal da área médica. Existe um monte de gente olhando onde essas brigas estão indo e falando assim, ó, eu tenho uma solução para você, eu tenho uma solução. Então, eu acho que nesse aspecto também surge uma oportunidade para os médicos que são mais antenados de trazerem pequenas soluções para o sistema de saúde, né? Que não estão em tecnologia pura. Como o mato é alto, você não precisa de uma deep learning. Às vezes, o que você precisa é de uma automação simples ou de uma planilha de Excel 4.0 melhorada com algumas automações que você consegue melhorar o sistema. Mas é só porque realmente esse é o meu trabalho do dia a dia, e o que eu sinto é que, claro, tem lugar, a gente está num lugar que é um centro, né? São Paulo. É claro que não é assim em todo lugar, mas mesmo com as ferramentas, mesmo com o dado à disposição, é importante que os médicos e os profissionais de saúde entendam qual que é o sentido de mexer com aquilo. Por que que quando eu tenho um dado de um cluster de pacientes, isso me ajuda a tomar uma decisão em grupo e melhor, né? Enfim, era só para colocar isso aí. Mas, de qualquer jeito... Não, eu concordo plenamente com você. Mas, assim, não está discordando em nada que eu estava querendo levantar, entendeu? Mas, assim, o meu questionamento é meramente provocativo, entendeu? Falando, você não veio mudar agora, não. Aí você desceu a lenha no cara, agora você mantém, hein, pô. Não, Eu achei não, bom. Foi bom, porque eu podia até falar o que eu faço aqui. A estrela é o Ricardo, eu falei alguma coisa aqui, mas você não me tem. usou de escada, não tem problema. Não, você levantou a bola, eu falei É assim, vou lógico. falar um pouco. Não, mas Mas está tudo bem, está tudo dentro. Agora, é aquela questão de escala, né? É acesso à ferramenta, qualidade da ferramenta, né? Eu entendo que nenhuma ferramenta por si só ela vai resolver problema algum, né? Se não tiver um peopleware atrás dela. Então, assim, eu acho que administrar ferramentas é o que está agora, desde que elas sejam minimamente compatíveis com um processo chamado análise. Né? Sim, elas têm que estar prontas para o Analytics. Isso. E que essa análise ela seja geradora exclusivamente de ação. Né? Sim. Se ela for meramente
geradoras de conhecimento, é mais uma. Então, assim, que ela seja algo que possa subsidiar os profissionais da área de medicina a melhorar o seu portfólio de ações, a sua metodologia de atendimento, para que eles possam aí galgar novos espaços e novos ganhos. Isso só vai acontecer com escala, entendeu? Não, eu concordo. Alan, eu concordo 100%. Então, estamos concordando com A todos. gente está concordando, a gente está trocando aqui, ó. É. Eu acho que é importante agora, assim, também o Ricardo se comprometeu conosco até às 9h30. Ricardo, a gente pode pegar, o Léo pode fazer a última pergunta para você? Deve. Manda bala. Tá. Eu vou, então, antes de só falar aqui que eu deixei o QR Code aqui do nosso grupo de WhatsApp, quem quiser participar, todos estão convidados, né? E a gente vai, então, para a última pergunta, para a gente não passar muito do tempo, tá? Ok. Vou ficar calado. Não, você é bem-vindo. Faça suas considerações. Eu tenho pergunta. Eu senti que você viu que o doutor Fabrício é vingativo, né? Eu percebi isso também. Eu percebi que você teve isso. Não, Capari. Na verdade, eu e o Alan, a gente está conversando aqui no background, aqui, a gente está trocando ideia e falando assim, vamos jogar o Ricardo na fogueira, mas tudo bem. Não, mas o que realmente é que o horário do Ricardo aí está tarde. Enfim. Não, maravilhoso. Léo, você manda aí? Não, eu só queria, já que a gente só falou das mazelas, né, Ricardo? Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho dos casos de sucesso que a gente tem, do Veracruz, Optree, né? E por que esses casos deram certo? O que a gente pode aprender com esses cases de sucesso? Para a gente amarrar aí. O Oak Street, cara, é uma clínica basicamente de terceira idade, tá? Então, o que o Gustavão estava trazendo em relação ao atendimento mais primário. O que foi muito diferencial que eles conseguiram fazer, né? Para mim foram dois, não sei se você concorda, Gustavo, mas um deles foi a utilização de técnicos de informática, que eles chamam de ninja, tá? Então, eles têm toda uma estruturação que vocês dois aí estão debatendo agora, que é de análise de dado de uma forma na enésima potência, com uma inteligência por trás muito significante, estruturando para uma tomada de decisão muito mais certeira. E a outra coisa que é muito legal foi ter um entendimento de comunidade e a comunidade ter abraçado cada clínica. Os caras estão com clínica hoje nos Estados Unidos inteiro. São três estudantes de Harvard, um médico, um advogado e esqueci, Gustavo me socorre. Mas três estudantes de Harvard de áreas diferentes, e eles criaram esse modelo, um modelo muito para tentar resolver umas mazelas do assistencialismo norte-americano. Então, tanto a questão dos atendimentos, eles pegaram, né, a parte de remuneração nos Estados Unidos dos que têm menor renda, né, e dos idosos, né, que acaba sendo meio que a saúde pública norte-americana, e focaram naquilo ali. Mas o fato deles terem trazido a comunidade para dentro da instituição e para dentro do projeto foi um negócio assim brilhante. E na questão do valor, o que eles fizeram de uma forma maravilhosa foi essa mensuração dos resultados e apresentação, tá? Eles focaram em diabetes, hipertensão e problemas mentais, tá? Que eram dentro das áreas, né? As clínicas são sempre clínicas em áreas mais carentes. Eu visitei algumas clínicas lá em Chicago quando eu estava por lá, e são muito bacanas, tá? O modelo, para mim, deu certo por causa disso. Eu acho que a questão da tecnologia é muito por trás, os modelos são relativamente simples, nada de muito diferenciado, mas os caras, até nos cases, eles tiveram para quebrar umas 2 ou 3 vezes, cara, quando mudança do sistema. A gente reclama aqui pra caramba que as regras mudam no meio do caminho, lá nos Estados Unidos muda do mesmo jeito.
Tá? Então muda governo, sai governo, uma coisa para outra, então o dinheiro está de um jeito, e aí vira aquela história meio que de quadrilha, né? Olha a cobra e todo mundo corre para o outro lado, e aí os caras têm que se organizar. Mas hoje eles conseguiram estruturar um modelo muito bacana. O Veracruz, cara, que a gente estava falando, que eu falei lá anteriormente de Campinas, então eles... O que foi o diferencial do Veracruz? Cara, tem uma operadora por trás, Léo. Sabe? Então, assim, tem ponta a ponta, cara. Tem pagador, tem... Então, assim, tá ruim, é rua, cara. Então, assim, tem que ser feito da forma que eu quero. Então, o Pedro, o Brunão, o Flávio e a Carol, que são os 4 sócios oftalmologistas, acreditam na ideia. O Brunão é o cirurgião de catarata e ele aceitou dividir o dinheiro com todos os outros sócios da mesma forma, porque ele tem uma cabeça completamente diferenciada. Brunão foi formado pelo Lotenberg, entendeu? Então tem uma cabeça de business gigantesca. Você conhece, né? Por causa lá da Unifesp, né? Então, assim, o Fábio, cara, que era o CEO na época, é um cara que é aficionado por valor, comprou a ideia deles, e aí foi um modelo que deu muito certo. E onde é que foi a economia? Cara, retrabalho, cara. Eles cortaram. Onde é que veio a economia de 24% que eles trouxeram? Não fazia exame 2 vezes, não tinha avaliação de 2 médicos. Quem que vai operar? Eu ou o Fabrício? O Fabrício. Por quê? Porque ele está operando melhor que eu. Mas não tem mais. É um regime ditatorial e é desse jeito. E aí, obviamente, que Campinas implodiu. Todas as clínicas oftalmológicas de Campinas praticamente compraram armas para atacar o modelo deles. Porque destruiu toda uma estrutura hierárquica que existia dentro daquele modelo, que era até um modelo pequeno. E hoje eles estão trazendo e expandindo, e um case relativamente simples, cara. Os caras fizeram um trabalho... O Pedrão também tem... Não sei se o Gustavo sabe, mas o Pedrão também tem muito mérito, porque ele fez um sistema de atendimento, cara, que é muito legal, cara. Não sei se você já viu, Gustavo. Tem toda a estruturação por doença, para glaucoma, para DMRI, degeneração macular, para catarata, com as avaliações, é só um clique, é rapidinho, aí na pergunta do Gustavo anterior, de perder tempo. Não, ele conseguiu otimizar os processos. Os caras atendem mais rápido. Mas o início moroso, o início apanharam pra caramba, mas hoje os caras estão voando, cara. Eu tenho o maior orgulho desse case lá de Campinas. E a gente deveria falar mais dele e fala pouco. E o outro case que eu acho que a gente tinha que falar mais era da Join Vasque, lá de Joinville, também lá do Pedro. Pedro, que é o nome dele, agora me fugiu, cara. Acho que é Pedro. Cara, assim, que é espetacular, cara. Ricardo, sabe? E é SUS. E é SUS, hein? Então, aqui... Cara, dá tempo de mais uma perguntinha aqui? O Lorival pediu para você... Quando vocês quiserem, cara. Lógico. Seguinte, ele pediu para você colocar Adoro um fazer pouco isso aqui, cara. da visão aplicada do VBHC, né? Eu acredito, ele não colocou isso na pergunta, mas eu acredito que seja do VBHC, na assistência pública, saúde. O que você acha? Agora você falou até da clínica de Joinville, né? Eu acho que, como que você enxerga o VBHC no SUS? Não muda nada, cara. Sabe? A implementação só é muito mais diferente, porque ela precisa ser top-down, então você precisa ter um convencimento. Você pega até mesmo a estruturação que aconteceu nos últimos anos da ANS, fazendo todo o material que eles fizeram de valor, tá? O ruim é que muda o governo, aí cai toda a agência e aí é estruturado uma outra agência. E aí você tem que começar a convencer todo mundo de que aquilo ali tem validade. O Ministério da Saúde agora vai virar um outro Ministério da Saúde que mudou um saco. Nos últimos 4 anos não teve Ministério da Saúde, tal. E sem entrar em questão política, teve a pandemia no meio, obviamente, mas assim, precisa ter um convencimento de pessoas relevantes dentro do Ministério da Saúde, de que é um modelo que faz sentido,
e só implementar, Fabrício. O case da Join Vasque, Join Vasque, tá? Joinville, que é de neuro, de stroke, né? De AVC, tá? De AVC, exatamente. E assim, cara, o case é maravilhoso, cara. A cidade inteira é mobilizada, cara. É tudo SUS, cara. E eles ganharam o prêmio mundial de VBHC, cara, do Porter, sabe? É um case assim, e a gente não conhece, a gente não sabe, e a gente não explode isso para o mundo inteiro, que é um negócio que a gente tinha que se orgulhar demais que os caras fizeram. E é muito bacana, tá? Então, assim, uma ideia aqui, né, Ricardo, do... de trazer os caras aqui para conversar com a gente, né? Cara, quando vocês quiserem, cara. Quando vocês quiserem, pode fazer. Conecto todos eles, cara. Tem episódio no meu canal, quase todos eles, cara. Eu tento chamar quase todo mundo de VBHC para falar no Fala Doutores, cara. Eu sou totalmente entusiasmado pelo tema. Adoro, assim, de verdade. Eu acho que isso aqui é game change. Eu acho que isso daqui é algo que vai mudar. Está mudando, tá? Só que cada vez mais, dentro de todas essas pauladas aqui que a gente teve dentro da nossa conversa, são os defeitos que a gente tem que passar por cima, tá? Que é dificuldade de acesso, dificuldade... Só que o que a gente precisa é falar mais do tema. O que a gente precisa... E é a ideia... Aí você tem que tirar o chapéu pro cara, cara. Pô, o cara fazer um curso, o Porter, fazer um curso de 1 semana gratuito, que ele bota 100 pessoas dentro de Harvard para ficar falando sobre isso, é porque o cara acredita no tema. Ah, tem 20 anos que o negócio não dá certo. Ah, pô, não dá certo, pô, tem um monte de coisa dando certo pelo mundo, dentro do valor, tá? Então, acho que já tem muito mais estrutura, tem muito mais material para a gente conversar e para a gente trazer, tá? Assim, e não, eu não acho que o VBHC, pelo contrário, eu não acho que o VBHC é uma ideia de boas práticas, que eu digo de elite, que é de quem está na crista da onda. Pelo contrário, na verdade, é expor valores, colocar o paciente no centro, perguntar o que é importante para ele e mostrar para toda a cadeia de cuidado quais são os resultados que importam para os pacientes. Cara. Ricardão, nesse negócio do curso que você falou, é legal, né? Quando eu fui pensar sobre essa questão do curso lá, que ele leva um monte de gente para lá, de um monte de lugar do mundo, né? E, na verdade, acho que a grande intenção dele, primeiro, é que as pessoas do mundo inteiro tragam ideias, né, dos serviços de saúde que existem em cada país, para que ele possa incorporar no conceito inicial dele, e também é uma maneira dele poder espraiar, né, espalhar esse conceito pelo mundo todo, né? Então, assim, ele também não é bobo, né? Ele faz esse curso anual e ainda mais gratuito, e ele tem, ao meu ver, esse fundo, né? E aí uma das perguntas que a gente fez para ele, né, em 2020 lá, foi justamente isso, né? Falar, pô, Porter, mas pô, tem 15 anos, né? Por que o negócio ainda não deu tão certo, não se espalhou da maneira como esperava, né? Visto que em outras indústrias o Porter voou, né? O cara, deitou e rolou como estratégia, e na parte da medicina ele teve essa dificuldade. E aí ele mesmo falou que, pô, são inúmeras as dificuldades, né? Quando a gente está falando aqui de um sistema de saúde, a gente está falando que tem operadora, tem os fornecedores, tem a indústria farmacêutica, tem os médicos, tem o paciente. Então, tem players pra caramba, e a força desses players é muito diferente. As operadoras têm muito mais força que o médico, a indústria farmacêutica, a gente viu agora no Covid, tem uma força absurda. Então, esse puxa-empurra aí de um player para o outro, né? Não querendo muitas vezes uma relação ganha-ganha, mas sim uma relação ganha-perde, né? É muito difícil. Se você perguntar para o Pedro lá do Veracruz, ele vai te falar, a dificuldade é negociação com a operadora quer preço, né? E aí a gente tem aquela tríade, aquele triângulo, né? Que a gente fala que é o triângulo de aço lá, né? Que aí você tem o preço, você tem o acesso e você tem a qualidade, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, no VBHC de preço e qualidade. Se a gente tem preço bom e qualidade boa, dificilmente você vai ter acesso, né? Então, brigar pelos três nem sempre também é muito fácil. Então, talvez por esses motivos aí, o VBHC ainda não tenha emplacado de uma maneira tão consistente no mundo inteiro, né? E nos Estados Unidos foi onde ele nasceu com o Porter, né? Arli, eu sinceramente, eu acho que o Porter foi prepotente, cara. Sinceramente, cara. Eu acho que ele tinha certeza que ele tinha inventado a pólvora, e eu acho que ele inventou, tá? E deixa outra coisa também que me batem muito, tá? Esse modelo não é um modelo Porter. Ele estruturou essa porcaria e botou embalada.
tá? Isso aqui é qualidade, é Dona Bedianca. Então, assim, vamos trazer isso aí, a literatura para frente das câmeras, né? Então, assim, o Porter envelopou isso, botou uma embalagem e botou na prateleira. E a gente tem que dar... Eu, particularmente, bato palmas porque ele fez, tá? Mas muita gente bate nisso, poxa, não é nada do Porter, principalmente a escola europeia, né? Eu fiz o curso lá do Fred também, lá em Amsterdã, e o Fred até ele veio de Harvard, né? Mas hoje ele trouxe muito para o lado e para as escolas europeias, né? E aí acaba que os países nórdicos hoje estão crescendo muito, todos os modelos de valor, tá? E trazendo aí um diferencial aí muito grande. Isso é verdade. Cara, vou te agradecer, eu vou dar uma boa noite, são 9h40 agora, né? Cara, achei demais, eu aprendi um monte de coisas, né? Eu queria agradecer, a todo mundo que participou aqui, em especial a Liane, Cauê, Alano, Léo cara, eu queria que você falasse um pouco do Fala Doutores, como que a gente faz para encontrar o canal, eu sei, mas, enfim, o pessoal que está aqui poder encontrar o canal na internet. Tá. Não, o Fala Doutores, então, gente, é um canal que está no YouTube, tá? Meus filhos ficam um pouco enciumados com ele, mas ele é quase que meu projeto de vida. Eu, em 2020, como grande parte dos médicos que fazem cirurgia eletiva, eu quebrei, né? E dentro dessa história de qualidade e tudo mais, eu falei que não queria ir para o lado negro da força, e aí a minha ideia foi escutar histórias de médicos que são exemplos para mim, para ver o que eles fizeram aí de diferente, o que estava dando certo, para conseguir... alguém aí... Essa era a minha música, pô, a minha entrada. Para ver o que eles estavam fazendo, o que eu estava fazendo de errado, para tentar modelar, né? Então, eu falo para todo mundo que é um projeto completamente egocêntrico, individual, que eu não queria ajudar ninguém, não queria fazer nada para os outros, só queria eu mesmo encontrar um caminho para minha angústia. E se virou um projeto de valorização da profissão médica, né? Que, infelizmente, não é algo que a gente gosta muito de escutar e de dividir, e acaba que a mídia tradicional não tem como expor e explorar muito isso, né? Porque a gente não gosta de consumir, mas tem muita história bacana, muita história completamente diferenciada, e hoje a gente está lá com 103 episódios lançados. Estão no YouTube, né? Se botarem Fala Doutores, vocês vão encontrar no YouTube. E tem também a página do Instagram, que é fala.doutores. Está em todas as plataformas de podcast, mas o pessoal gosta muito do podcast, né? Mas é porque eu sou meio entusiasta do YouTube, cara. Eu adoro o YouTube, eu acho que o áudio, o visual faz diferença. O pessoal gosta muito de gravar, né? E quando está correndo, fazendo alguma atividade que não dá para enxergar e escutar nos podcasts. Mas eu vou te falar que eu não gosto nem de ser chamado de podcast, cara. Eu gosto muito da ideia do canal do YouTube, e é um projeto aí que eu faço com muito, muito, muito carinho, e obrigado aí até pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho. Quem puder se inscrever aí, ajuda pra caramba. Vocês todos vivem aí com essas mídias digitais, sabem como é que tem essa dificuldade e como é que ajuda aí todo mundo se inscrevendo e participando para o projeto andar. Eu deixei aqui, a Marcela até colocou o Instagram também, eu deixei aqui o YouTube. Pô, cara, eu achei uma aula, assim, foi uma aula para mim, realmente, sobre o tema. Esse assunto não dá para a gente encerrar, né? A gente também não foi tão preso, falou, não, vamos pegar agora, vamos encerrar o assunto do VBHC. Eu estou estudando isso faz muito tempo, o Arlio, o Léo, o Cauê, a gente estuda isso. Você mesmo, Ricardo, a gente sabe que você é um entusiasta do método, e é difícil, cara, não é tão fácil. Por quê? O sistema de saúde é um sistema complexo, onde você tem assimetria de informação. Quem é o dono do valor? Quem que é a pessoa que a gente deve considerar? A gente tem alguma intuição das coisas relacionada à literatura prévia. Do mesmo jeito que Einstein desenvolveu a relatividade
baseado um pouco no que ele olhou do Newton, obviamente que as coisas não estão interrelacionadas, mas ele foi estudando e falou assim, olha, tem alguma coisa aqui com a luz que funciona diferente. Eu acho que esses métodos todos, eles vêm para a gente também como uma forma de dar um passo a mais. Estava errado o sistema, não está perfeito, vamos dar um passinho a mais? E a gente sabe de alguns ingredientes necessários. Você falou aqui de paciente no centro, dos dados serem importantes, do prontuário eletrônico, do médico que é formado como todo-poderoso do sistema, da importância de avaliar custo. Eu acho que tem muitas coisas que a gente trouxe aqui para a atenção de todo mundo que está nesse grupo e de possíveis médicos que venham a se interessar, profissionais de saúde. É fundamental, eu acho, que a gente ter essa conversa com outras especialidades, por exemplo, com a economia, que traz uma coisa de contabilidade, que a gente não é formado para isso, ninguém na faculdade aprendeu como fazer um business plan do consultório, eu acredito. Não sei nas faculdades agora, Cauê, você consegue ajudar, mas eu acredito que não também, né? E isso é fundamental para você colocar os negócios de pé e deixá-los sustentáveis. Como que a gente vai fazer para continuar? Eu deixei aqui, né, mais uma vez, o QR Code aí do nosso grupo. Eu acho que a gente tem que continuar conversando sobre esse assunto. Ricardo, cara, você tem uma cadeira aqui conosco, sempre que você quiser, você é bem-vindo, né? E todos vocês que estão com a gente também, muito obrigado, boa noite. Eu vou deixar esse episódio gravado e vou disponibilizar para o pessoal que não pôde participar. Cara, foi muito legal, foram 200 inscritos, a gente manteve 50 pessoas ouvindo sobre VBHC até 10 horas da noite, que eu acho que é uma coisa impressionante, cara. Então, assim, foi legal, a gente aprendeu demais, eu pelo menos aprendi demais, e muito obrigado, viu? Obrigado para todos vocês aí. Obrigadão, gente. Foi uma baita oportunidade mesmo. É muito bacana mesmo. Esse teu finale aí foi maravilhoso, Fabrício. É um ponto que tem que ser levantado, né? E aí eu acho que dá esperança, né? Então, provavelmente não é a solução de todos os nossos problemas, mas eu acho que pode ser aí uma estrela do mar a ser jogada de volta, né? E que a gente consiga ter alguma melhora de sistema e alguma mudança de modelo, porque, não acabando de uma forma tão animadora, existem as soluções, mas a morte está próxima. Beleza. Falou, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, Boa Ricardo. noite. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, Obrigado. Cauê. Obrigado. Abração. Obrigado a todos. Tchau, abraço.